Amém. Fiquei até sem fôlego agora, queridos. Deus maravilhoso. Amém. Amém, amados. Queridos, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, com tudo aquilo que nós estamos passando, eu creio que muitos testemunhos vão vir. Nós estamos aqui diante da igreja vazia, mas eu olho para cá, para essas cadeiras que você vê aqui atrás de mim, e eu já posso ver, os campos brancos, eu já posso ver essa igreja cheia. Eu já posso ver pessoas aqui nesse altar aqui, diante dessa prancha, e pregando, e declarando, e testemunhando, dando testemunho de coisas maravilhosas que Deus tem feito nesse tempo, Eu creio que é tempo de chacoalhar, é tempo de Deus trazer de volta a essência, de reformular as coisas no coração dos cristãos, e naqueles que têm resistido ainda à palavra do Evangelho. Mas esses últimos tempos de isolamento, ele tem nos trazido de volta ao real valor de todas as coisas que nos rodeiam, queridos. Nós temos visto, para aqueles que têm acompanhado as pregações da igreja, dos últimos dias, das últimas semanas, nós temos visto quantas pregações sobre os últimos tempos, sobre o final dos tempos, sobre arrebatamento, queridos. Quantas coisas têm sido ensinadas, pregadas, reveladas. E eu e minha esposa, nós temos conversado muito sobre isso. Eu tenho sonhado, eu tenho tido visões, sabe, comigo face a face ali, olho no olho com o Senhor Jesus, queridos. Você já chegou a pensar nisso? Que um dia nós vamos estar face a face ali, diante do Senhor Jesus, olhando nos olhos, aquele olhar de amor, aquele olhar de profundidade, que penetra a sua alma, que penetra o seu interior, que sonda todo o seu coração, que sonda toda a tua verdade, que conhece tudo aquilo que há dentro de você, talvez mais do que você mesmo. E eu tenho pensado muito sobre a eternidade, queridos. O cristão, ele tem que pensar sobre a eternidade. Amém? Eu te pergunto nessa noite, se você tem pensado no momento em que você vai estar diante de Jesus e naquilo que você vai viver na glória. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque você passa a dar valor para as coisas que realmente são eternas, amém? Porque muitas vezes a gente vem correndo atrás de coisas, E eu vejo Salomão, quando ele diz que ele teve um homem de toda sabedoria, de alto de toda a sua sabedoria, e diz: olha, eu já tive tudo que o dinheiro pode comprar, eu já tive reinos, eu já tive riquezas, eu já tive mulheres, eu já tive tudo que o homem pode cobiçar. E no final eu vi que tudo era vaidade, tudo era como correr atrás do vento, queridos. E ele usa essa expressão de correr, e às vezes a gente, antes de tudo isso que estava acontecendo, a gente vinha correndo, na agitação do nosso dia a dia, correndo atrás de coisas, ali, aqui, um dia frenético, correndo atrás de coisas que você for olhar, são como vento, são coisas que não têm peso de eternidade nenhuma. Aliás, eu tenho usado essa expressão muito ultimamente, quando eu tenho pregado na célula, a gente tem feito um culto, a gente faz um culto doméstico lá na nossa casa, um devocional. Eu tenho falado sobre as coisas que têm peso, as coisas que nós fazemos aqui, que têm peso de eternidade. O que eu quero dizer com essa expressão, o peso para a eternidade? São coisas que você faz aqui, que não ficam aqui, queridos. Amém? Porque talvez aquilo que você faz simplesmente para ganhar o seu dinheiro, aquilo que você estuda somente para, sei lá, ou aquilo que você corre atrás para simples meta no teu trabalho, queridos, são coisas que não têm peso para a eternidade, são coisas que não vão ecoar para a eternidade. Tem alguém me ouvindo aí em casa?
O que você tem feito, queridos? Fecha os teus olhos, pensa, traz a recordação. O que você tem feito na sua vida que realmente tem o peso para a eternidade? Às vezes até dentro da igreja, você tem cumprido uma escala, simplesmente de corpo presente. Ah, mas eu venho aqui e eu estou servindo a ceia, eu estou, sei lá, segurando o gasofilácio. Amados, cadê a motivação por trás disso? E o que você tem feito, que realmente tem vindo de dentro, e aquilo que vai gerar peso pela eternidade mesmo? Frutos que ecoem pela eternidade, amém? Jesus fala de frutos lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Quero que você comece. Vamos começar com essa palavra que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Todo mundo conhece. Muito é pregado sobre essa passagem. Mateus 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro, são lobos roubadores. Amém? Pelos frutos os conhecereis. Amém, queridos? Versículo 16: pelos frutos os conhecereis. Amém? Jesus disse que pelos frutos você vai conhecer quem é. Acaso colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E ele repete novamente, Jesus diz assim: assim pois, pelos seus frutos, pelos meus frutos, os conhecereis. Amém, queridos? Mantenha aberto aí. Amados, veja, Jesus diz que a gente deve ter cuidado com os falsos profetas, que por dentro são como lobos roubadores, e pelos seus frutos você vai ser conhecido, queridos. E aqui diz que os falsos profetas, eles também produzem frutos. E como você vai ser conhecido? Como você vai ser conhecido pelos seus frutos? Muitos pregadores falam dessa passagem como se esses frutos fossem aquilo que você faz em obras somente, né? Aquilo que você fez e até onde você foi nas missões, qual o tamanho da sua igreja, né? Qual o tamanho da sua célula, né? O que você tem feito, talvez qual seja o seu título. Mas nessa noite eu quero trazer uma reflexão aqui. Talvez qual seja a beleza da sua pregação, quantos seguidores você tem no seu canal para falar de Jesus às vezes, sim. E hoje eu quero trazer uma reflexão, queridos. Quais seriam esses frutos que Jesus está aqui nesse momento realmente se referindo? Muitos pregadores pregam essa palavra e param por aqui, no versículo 20, que diz: assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mas volta lá no que diz a passagem, e nós vamos ver que Jesus não para aqui, queridos. Você vê que em algumas Bíblias as passagens elas são organizadas por títulos, e você vê que na sua Bíblia não tem essa separação. Aliás, Jesus continua, e a passagem não acaba aqui. Assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Na verdade continua ali no versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado
em Teu nome. Em Teu nome não expelimos demônios. Em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Amados, na primeira passagem Jesus diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. E depois, na sequência, Jesus diz que não conhecia aqueles que muitas vezes fizeram milagres, profetizaram, fizeram grandes coisas em nome de Jesus. Então nessa noite, queridos, eu queria que você pensasse aí na sua casa: será que esses frutos a que Jesus se referia nessa passagem são frutos palpáveis? São frutos vistos aos olhos humanos? São frutos vistos aos olhos naturais? São aquilo que as pessoas podem olhar e dizer: que lindo, que obra bonita, maravilhosa para Jesus? Nem sempre o que nós vimos com olhos naturais reflete o que há no interior. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós precisamos nos renovar pela transformação da nossa mente. Não vos amoldeis, não tomem a molde das coisas desse mundo, mas nos transformai pela renovação da nossa mente, metanoia, mudança de mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade. Amém, queridos? A transformação, ela precisa vir do interior. E esses são os frutos a que Jesus estava se referindo. Jesus não estava se referindo em frutos externos, naquilo que você faz, mas em frutos de transformação. Transformação de caráter, transformação do velho homem no novo homem, transformação de opiniões, transformação de entendimento, renovação da mente. Porque Jesus diz lá, quando Samuel estava escolhendo, aquele que seria o ungido, o grande rei de Israel, está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, e Deus diz assim para Samuel, quando ele começa a olhar os filhos de Jessé, e dizer: é esse, e tentar olhar pela aparência, ele diz: porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, Samuel. E nós vemos na palavra quantas vezes Deus enxerga algo de bom, algo aceitável nos nossos corações. No coração de muitos aqui que foram personagens aqui da Bíblia, Deus viu algo no coração de Davi, quando ele ainda era pastor de ovelhas. Deus viu algo no coração de Pedro, quando ele ainda era um pescador. E Deus vê o melhor dentro do seu coração, queridos. Deus enxerga o que há de melhor aí dentro. E Deus olha os seus frutos, os frutos de transformação interior, que muitas vezes não são expressos em obras. Eu não sei qual é o tamanho do seu ministério, ou qual é o título seu dentro da igreja, queridos, mas os frutos que vão ser aceitáveis, os frutos pelos quais eles vão te conhecer, são os frutos que as pessoas não veem, são os frutos que estão no interior. Pedro foi aceito, queridos, foi chamado. Jesus sabia que ele ia negar. Pedro, vem cá, você vai ser agora pescador de homens. Jesus sabia que ele ia negar, mas existia algo de gracioso, de valoroso no coração daquele homem, e se permitiu ser forjado em um processo. Amém? Nós temos na história várias pessoas que foram moldadas através de processos, queridos, e uma delas é Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Nós vemos essa passagem lá em Lucas capítulo 7, versículo 36. Acompanhe ali comigo.
diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou Jesus, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás de seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse contigo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Amém? Até aí, queridos. Não vou me estender aqui, porque a ênfase está aqui nesse texto, queridos. Então nós vemos um cenário aqui desse fariseu chamado Simão, que prepara um jantar para Jesus. A palavra diz aqui que Jesus foi convidado por esse fariseu para jantar ali. Amados, nessa época, aqui nesse momento, Jesus já tinha uma fama, a fama de Jesus já percorria todos os lugares, pessoas falavam dos milagres. Jesus já tinha uma atenção por parte das autoridades e tudo. E Simão, esse fariseu, ele chama Jesus para jantar na sua casa, numa atitude que pareceria aos olhos humanos como uma atitude de honra. Quando você chama alguém para jantar na sua casa, queridos, e você prepara um jantar para aquela pessoa, amados, isso é uma atitude que aparentemente demonstra honra. E Simão fez aquilo, talvez até por benefício próprio, para querer se aliançar com aquele homem que estava em evidência. Mas alguns princípios básicos tornaram notório aquilo que havia dentro do coração daquele homem, queridos. Ele não deu uma bacia para Jesus lavar os pés. Isso era um cuidado que se tinha com os convidados. Nem água para lavar a mão. Amém? E o que tinha no coração daquele homem, apesar das obras, não era algo aceitável diante de Deus. Em contrapartida, nós vemos uma outra pessoa nesse cenário, e essa pessoa era Maria. Não foi convidada, entrou despercebida, se assentou aos pés de Jesus, num lugar onde não precisava ser vista, num lugar onde não tinha limpeza, não tinha nada de digno. E ali aquela mulher quebrou um vaso de alabastro e chorava, e com as suas lágrimas ela molhava os pés de Jesus e enxugava com os próprios cabelos. Existia um processo no coração dessa mulher, que começava aqui. Nós vimos em uma outra passagem onde Jesus vai até a casa de Lázaro ali, e Marta fazendo um monte de coisa, e Maria se quedava aos pés de Jesus. Disse essa passagem, queridos, era um processo no coração dessa mulher. E eu creio nessa noite que muitos processos têm sido reativados nos corações de pessoas que andavam ocupadas fazendo muitas coisas, e você às vezes fazia muitas coisas na obra de Deus, corria para lá, corria para cá, fazia uma coisa aqui, fazia outra ali, estava ali nas escalas, estava ali no ministério, estava na missão, ocupava o seu tempo muitas vezes com a obra, o seu tempo vago, corria de lá para cá, queridos. Mas nessa noite eu chamo a atenção para os frutos que realmente têm um peso para a eternidade, como nós falamos ali, amém? Que Jesus possa te trazer de volta aos processos que ficaram parados. Muitos aí nas suas casas pararam processos. Às vezes quando você acelera demais, alguns processos ficam para trás, queridos. Processos de cura, processos de transformação, processos de arrependimento, e você enterra as coisas debaixo do tapete, queridos. Pelos frutos os conhecereis, não pelos milagres, não pela expulsão dos demônios, pelos frutos gerados no interior,
transformação do interior. Nós vemos um homem que, mesmo sem os olhos vistos, porque essa mulher Maria também, que estava ali aos pés de Jesus, Simão olhou e falou: se Jesus soubesse quem é essa pecadora. Jesus valorizava os processos, amém, queridos? Jesus não valorizava os resultados, Jesus valorizava os processos que existiam dentro do coração ainda, mesmo que os frutos ainda não tivessem vindo. O ladrão ao lado na cruz, uma transformação se deu no coração daquele homem, queridos. Talvez ele não teve tempo de fazer ações que fossem geradas diante daquela transformação do seu interior, mas isso não importa. Não são os frutos externos que vão te reconhecer diante de Jesus, queridos, mas sim aqueles que são gerados dentro do teu coração, a tua mudança de caráter, a renovação da tua mente e o teu arrependimento. Nós vemos um homem que se permitiu esse processo, e esse homem era Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim: Lucas capítulo 19, versículo 1: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade. Vou ler de novo. Senhor, olha o que Zaqueu disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amados, um processo no coração daquele homem começou lá atrás. Foi esse processo que fez aquele homem correr à frente, subir um sicômoro, que era uma figueira, para ver Jesus, queridos. Esse homem não queria só ver Jesus, esse homem queria uma transformação, uma vida nova que vinha através desse Jesus. E aí Jesus vinha passando, e de repente Jesus enxerga Zaqueu ali em cima. E quando Jesus vê Zaqueu, o que chama a atenção de Jesus, queridos, não era se ele era baixo, se ele era alto, se ele era gordo, se ele era magro, se ele já tinha defraudado muita gente, se ele era um publicano pecador, se ele desviava dinheiro. Jesus enxergou algo no coração daquele homem, e foi aquilo que chamou a atenção de Jesus. Deus valoriza os processos que existem dentro do teu coração, queridos. Volte para trás, volte para trás, volte para trás, volte nos processos que ficaram parados, nos processos de cura, naquilo que está fundo, profundo na tua alma, nos arrependimentos, nas mudanças de caráter, do pecado, da iniquidade. Não são os frutos exteriores, queridos. E aí Zaqueu arrependido, o arrependimento, Zaqueu arrependido chega para Jesus: Jesus, de tudo que eu tirei, de tudo que eu roubei, eu desejo restituir metade daquilo que tudo que eu roubei, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E o que significa para Jesus? O que é significante para Jesus? Não é a quantidade, não é o valor, não é se é metade, se é um
se é 2/3, se é 1/4. No próprio Lucas aqui, capítulo 18, no versículo 18, nós vemos a passagem do jovem rico, não precisa abrir, onde Jesus diz: ainda alguma coisa te falta, vai lá e vende tudo que tens, deixa tudo que tens e me segue. E aquele homem voltou triste. No entanto, Zaqueu foi aprovado, não por ter dado a metade, 4 vezes mais, 5 vezes mais, mas pelo aquilo que existia no seu coração, queridos. Nessa noite eu quero te dizer uma coisa: tudo que você fizer, nós vamos acabar o culto, você vai dormir, amanhã você vai para o seu trabalho, para aqueles que estão trabalhando, você vai para os seus afazeres diários, você vai fazer as coisas dentro da sua casa. Em tudo que você fizer, o que daquilo que você tem feito tem gerado um peso para a eternidade? O que você tem feito que vai ecoar pela eternidade? O que vai te fazer conhecido diante de Jesus, queridos? Eu quero que isso esteja latente no teu coração, nesse momento aí de isolamento, em que você não está aqui na igreja, você não vai para a igreja, você não está chamando irmão, querido, glória a Deus e aleluia, você não está fazendo nada diante de ninguém, você não tem essa oportunidade, queridos. É tempo de você se permitir ser restaurado nos processos que ficaram para trás. Processos, queridos, que com o tempo são esquecidos, são deixados para trás, são paralisados. Mas nessa noite, nessa noite Deus vai trazer do seu interior aquilo que precisa ser transformado. Eu vejo o Espírito Santo visitando as casas agora. Nesse momento agora eu vejo Deus trazendo de volta os processos que estavam esquecidos. Se permita ser ministrado, se permita ser transformado. Ah, mas eu não estou mais na obra, não estou mais trabalhando no culto, no ministério, nas escalas. Querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, nós já estamos terminando. Tem pessoas que fazem a obra ministerial como algo secular. Quando você só vem para cumprir uma escala, como você só vem para estar ali e fazer algo mecânico. Porém, existem pessoas que fazem funções seculares, trabalhos seculares, uma obra para o reino de Deus. Amém, queridos? Você não precisa ter uma função na igreja para ter uma obra diante de Deus, porque Deus não está interessado nos seus frutos, mas na transformação do teu coração. Pai, de que valeria tudo isso que nós temos aqui? De nada valeria toda essa estrutura que nós temos aqui, se nós não nos rendermos aos processos que o Senhor tem para nós. Queremos chegar diante de Ti, Senhor Jesus, e olhar nos Teus olhos e sermos reconhecidos por coisas que ecoem diante da eternidade. Por isso traz de volta todos os processos. Talvez lá atrás você tenha dito que aceitava o Senhor Jesus. Ah, mas eu já compareci à igreja, eu já venho há algum tempo, eu já assisti muitos cultos. Nessa noite, eu quero que você traga de volta a essência. Se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus de todo o seu coração,
Se você ainda não tem se permitido entregar os teus sonhos, você ainda tem segurado algumas áreas da sua vida, queridos. A sua área financeira, você não tem entregado. A sua área emocional, você ainda não entregou. O seu trabalho, Deus tem te pedido algo, queridos, que você ainda não foi capaz de entregar. Nessa noite, Deus vai desencadear e catalisar esses processos, amém? Se você deseja esse novo tempo, repete comigo essa oração que diz assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entendo que tudo que vem do meu coração, são os frutos que o Senhor deseja. E nessa noite, eu já até repeti essas palavras, mas muitas vezes não vieram do meu coração, não refletiram aquilo que havia dentro de mim realmente. Por isso nessa noite, eu quero declarar novamente, com todo o meu coração, que eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te entrego a minha vida, te entrego tudo que tenho, os meus planos, os meus sonhos. Toma tudo nas tuas mãos, que eu quero viver para ti e ser reconhecido pela transformação que começa hoje e que vai permanecer até que o Senhor me chame para a tua glória, em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, porque eu te aceito e eu creio no sacrifício da cruz. Perdoa os meus pecados. Eu te amo. Aleluia. Nós tivemos um problema com a transmissão antes do culto aqui. Nós vamos louvar e adorar o Senhor. Esse é um tempo que o Espírito Santo vai estar te ministrando por dentro e te lembrando dos processos que ficaram presos lá atrás, porque é a partir desses processos que Deus vai fazer coisas novas. Vamos louvar e adorar o Senhor. Nós tivemos um problema com a nossa transmissão no início do culto. Nós estávamos preparados aqui para começar o culto. Eu já estava com o microfone na mão, o louvor já estava tocando. E nós começamos a falar e começamos a tocar, começamos a declarar. E de repente a internet havia caído, a transmissão havia caído. E nós paramos tudo. E foi quando o Espírito Santo me disse: filho, por que você parou? A transmissão caiu, filho, mas por que você parou? O que você tem para mim hoje? É aquilo que aparece diante das câmeras? É aquilo que as câmeras podem mostrar? O que você tem para mim hoje? Ou é o teu coração? E aí eu disse para o louvor: não para, vamos continuar a tocar. Independente de não estar vendo transmissão, filmagem, nós vamos continuar louvando e adorando o Senhor. Porque o que eu tenho para Deus não é aquilo que aparece diante das câmeras, queridos, mas é aquilo que o homem não pode ver. E são esses frutos que vão te fazer conhecidos nessa noite. Vamos louvar e adorar o Senhor. Senhor,
tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh, aqui estou, Senhor. Aos teus pés estou, pra derramar tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Recebe aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, fui perdoado desde que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado, aos pés do meu amado. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Jesus. Eu quebro meu vaso. Eu creio que um dos propósitos de Deus nesse período de isolamento, onde nós não temos mais a presença na igreja, é dizer para você que não são as suas obras eclesiásticas somente, não são as suas obras ministeriais,
que tem os frutos aceitáveis para o Senhor. Não são somente nas suas obras dentro da igreja que estão os frutos aceitáveis ao Senhor. Muitos que tinham ocupação de cargos e muitas responsabilidades na obra do Senhor têm se voltado a processos que ficaram para trás. E nessa noite eu oro pela sua vida, na sua casa onde você está. Oh Pai, restaura os altares de adoração, porque muitos estavam acelerados, e agora nesse momento, sem os afazeres, precisam voltar a se assentar e se quedar aos pés do Senhor. Levanta os altares de adoração nas casas, nos lares, Pai. Uma adoração genuína, que gera os processos, que torna os arrependimentos. Ó Senhor Deus, que faz tudo aquilo que está fora parecer supérfluo. Maria, aquela mulher, pegou um vaso de alabastro, derramou, quebrou aos pés do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, porque quando te encontramos novamente, tudo aquilo que nos rodeia não tem mais valor. E muitos precisam retornar esse processo. Nessa noite, que você saia daqui hoje, nessa noite, com isso latente, intenso no teu coração, e a partir da manhã você possa ter a intenção de que suas ações sejam para um peso de uma eternidade. Amém? Quais são as coisas que você tem feito que vão gerar e vão ecoar para a eternidade? Possa trazer de volta aqueles momentos de adoração. Há quanto tempo você não deita no seu quarto, não gasta tempo adorando o Senhor, no escuro, no vazio do teu quarto, ali, só você e Deus. Deus está levantando e está trazendo de volta altares de adoração dentro das casas. É isso que vai restaurar a tua família, é isso que vai restaurar a tua casa, é isso que vai trazer de volta o coração do teu filho, é isso que vai trazer de volta o coração do teu marido, da tua esposa. É isso que vai trazer de volta o teu ânimo. É isso que vai te tirar da depressão e da ansiedade. Restaura um altar dentro da tua casa. Se assenta, se deita aos pés do Senhor. Há quanto tempo você não chora aos pés do Senhor? Há quanto tempo você não rega os pés de Jesus com as suas lágrimas? Esse momento de ausência da igreja venha te trazer a essência de tudo aquilo que importa, de tudo aquilo que traz o peso para a eternidade. Em nome de Jesus, receba isso na tua casa. Aleluia! Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Nada mais importa, Pai. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso. Não importa mais nada. Tudo é insignificante diante de ti, Pai. Tudo é insignificante, tudo perde o seu valor. Não importa o preço do perfume. A presença vale mais do que tudo. Tua presença vale mais. Tua presença vale muito mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Ele é tudo, tu és tudo, tu és tudo pra mim, Deus. Eu quero meu vaso, eu quero, eu te entrego tudo, Deus. Tudo, tudo, tudo.
Deus te tirou do teu ministério, Deus te tirou da presença dentro da igreja, Deus te tirou do seu trabalho muitas vezes e da sua rotina, para te dizer que aquilo que é gerado para a eternidade depende dos processos de Deus no teu coração. E esse momento de isolamento, queridos, é o tempo de você retornar aquilo que importa, aquilo que é essência. Quebra o seu vaso diante de Deus, que Deus vai restaurar o altar de adoração na sua casa. Aleluia! Nós te agradecemos por tudo isso, Pai. Levanta a sua mão no lugar onde você está e repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque eu creio que eu e minha casa, porque eu creio que eu e toda a minha casa serviremos juntos, serviremos ao Senhor juntos, eu e toda a minha família, eu e toda a minha casa, juntos adoraremos e serviremos ao Senhor. Aleluia. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Glorificado seja o teu nome nessa noite. Amém? Levanta a sua mão no lugar onde você está. Se você fez essa oração de apelo, essa oração de aceitar Jesus pela primeira vez, queridos, nós vamos colocar aqui depois um telefone, você pode ligar e fazer contato, e nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar te trazendo o calendário da igreja. Você pode nos procurar ainda pelo Instagram, @bolanatal, e você vai acompanhar os calendários da igreja. Amém? Levanta a sua mão direita no lugar onde você está. Fecha os teus olhos aí e levanta a sua mão. Que a graça, a unção, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a vida de cada um de vocês. Que sejam retomados os processos que vão gerar os verdadeiros frutos. Assim como uma árvore, a árvore sadia que gera os frutos, vem de um processo no interior. E esse processo seja gerado na sua vida agora, nesses dias e durante esses dias, para que você ecoe, para que a tua vida seja cheia de frutos, não frutos de vistos pelos homens, mas frutos que ecoem diante da eternidade e diante dos olhos do Senhor Jesus, quando eu e você estivermos diante dele. Amém? Deus te abençoe, que você receba essa palavra no seu coração. Eu te abençoo nessa noite. Que a graça, a unção, a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu os abençoo. Vão em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Nada é igual ao seu olhar, me cativa, me fascina. Oh, 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 Próximos anos, uma geração se levante debaixo dessa autoridade, dessa unção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.